Olá, eu sou Alexandre Vieira, graduando de licenciatura em Matemática da Unicesumar, e no vídeo de hoje eu vou apresentar algumas grandezas e medidas adotadas aí pelo padrão do Sistema Internacional, padrão usado no Brasil. Cabe citar aqui que inicialmente a maioria das medidas eram baseadas em alguma coisa do corpo, né? Então as medidas primitivas utilizadas aí pela maioria dos países, maioria dos povos, tinha a ver sempre com alguma parte que dava para usar para tirar a medida. Então, por exemplo, a polegada, né, como o nome diz, é o tamanho equivalente à largura do polegar. O palmo seria uma mão aberta, né? A jarda é a medida tirada da ponta do nariz até a extremidade da mão fechada de um homem. E aí tem outras medidas como o côvado, o pé, a braça, que seria a pessoa com os braços estendidos. O problema dessas medidas é que não vai haver um padrão, né? Vai haver problemas porque pessoas às vezes têm um braço mais longo ou mais curto e dá uma pequena variação, mas existe a variação e isso tem problemas. Como é que você vai fazer uma construção, por exemplo, que se duas pessoas estiverem medindo e tiverem as suas medidas diferentes? Isso não vai dar certo, né? Então a milha, que é uma medida derivada também, ela é equivalente a 1000 braças, e a légua, que seria equivalente a 3000 braças. A légua seria mais ou menos a jornada de uma caminhada de um soldado, né? Um soldado em marcha, no período de 1 hora, então dá mais ou menos 3000 braças. Então percebo que são umas medidas meio assim, não tem como medir exatamente e saber quanto dá. Por conta disso, criou-se o Sistema Internacional, e o Sistema Internacional definiu algumas dessas medidas padrão que são usadas, isso já há bastante tempo. Agora elas estão praticamente sendo usadas em quase todo o mundo, são poucos os países que não usam. E uma dessas medidas principais ali do Sistema Internacional é o próprio metro. E existe uma definição bem científica aí do que seria um metro, né, que é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo. E esse tempo corresponde ali a uma fração de 1 sobre 299.792.458 partes do segundo. Claro que não temos como fazer essa medição no uso normal, mas a gente consegue usar instrumentos que foram conferidos, né, pelas entidades aí que fazem a padronização. Então o Sistema Internacional tem essa definição e daí as entidades podem criar os seus mecanismos para fazer a conferência. Por muito tempo o que tínhamos era essas barras de metal aqui, né, que eram o metro padrão que ficava armazenado lá na entidade que controlava ali o Sistema Internacional. Hoje não é mais esse metro, é essa definição aqui que é tomada como a definição exata, mas continuamos usando objetos para representar então esse metro como medida de comprimento padrão. O Sistema Internacional também adota alguns sufixos que podem representar múltiplos ou submúltiplos de cada unidade. Então, no caso do metro, né, o que seriam os múltiplos? Os múltiplos é quando eu vou multiplicando, sempre de 10 em 10. Então, por exemplo, o primeiro múltiplo aqui, ó, decâmetro, né, é o sufixo deca sobre a unidade metro, e ele me especifica que é 10 vezes a unidade, ou seja, são 10 metros. O hectômetro, que seriam 100 vezes a unidade, 100 metros, e o quilômetro, esse já bastante usado, né, que seria 1000 vezes a unidade inicial, então eu tenho 1000 metros como sendo 1 quilômetro. Se eu fazer isso com os submúltiplos, eu vou obter também os resultados esperados aqui, né? Então, por exemplo, 1 metro dividido por 10 a gente chama de decímetro. 1 metro dividido por 100 a gente chama de centímetro. E esse centímetro é a medida que está presente aí em todas as réguas e trenas, né? Que é uma medida muito utilizada por ela ser fácil de ser conferida ali, né? Então, o centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. Eu ainda posso olhar na régua que a gente está usando e conferir que a menor marcação que eu tenho na régua é de 1 milímetro, que é um espaço pequeno, que seria equivalente a 1 metro dividido em 1000 partes. Bom, quando eu
compreendo aqui como é que eu faço as medições de comprimento ou distância, né, eu posso partir para o próximo passo e começar a fazer cálculo de medidas de área. Então, o que seria medidas de área? É quanto tem em cada área de espaço. E a medida que a gente adota como padrão é 1 metro quadrado. Né? O metro quadrado ele é muito fácil de ser compreendido, porque ele é um quadrado de 1 metro em cada lado. Então, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui, eu formei 1 metro quadrado. E a gente representa aí colocando um expoentezinho 2 aqui, né? Que representa que ele é 1 metro quadrado. E agora, conhecendo essa tabelinha aqui, né, sabendo como funciona, eu consigo fazer alguns cálculos e descobrir algumas coisinhas interessantes. Então, um deles é, se num metro eu tenho 100 centímetros, certo? Quantos centímetros quadrados eu teria num metro quadrado? Daí, para fazer essa conta, eu tenho que levar em consideração o seguinte, ó, naquele meu quadrado inicial, que eu tinha 1 metro aqui e 1 metro aqui, eu posso dividir em 100 partes de 1 centímetro cada. Então aqui eu tenho 100 centímetros, 100 centímetros. Ou seja, esse meu quadrado continua tendo 1 metro quadrado. Eu não mudei ele, né? Ele é o mesmo. Só que agora eu fiz 100 divisões aqui nessa linha e 100 colunas. Cada coluna dessa terá 100 divisõezinhas por linha. Ou seja, eu preciso multiplicar essas linhas por colunas e vou chegar aqui a 10.000 centímetros quadrados. Uma diferença parece muito grande em relação ao centímetro inicial que eu tinha, né? Que era só um metro dividido por 100. E agora eu preciso de 10.000 centímetros quadrados para dar 1 metro quadrado. Se eu for usar aqui o hectômetro como referência, eu vou ter aqui nessa linha, nesse lado do meu quadrado, 100 metros e aqui 100 metros. A conta é praticamente a mesma que a gente fez agora há pouco, né? Claro que a distância é diferente, mas a conta é a mesma. Então aqui me deu 10.000 metros quadrados. A essa dimensão, a esse espaço, essa medida de área, ela recebe o nome de hectare, que é uma medida padrão oficial, né? Não faz parte do SI, mas ela é oficialmente aceita no Brasil como medida de terra. Então, na documentação de terra e tal, você vai ver esse nome, hectare, como representando essa medida de 10.000 metros quadrados. Existem outros, né? Cada lugar aí recebe, às vezes, um nome diferente, como alqueire, como acre. Tem vários nomes que são utilizados no Brasil, mas oficialmente é reconhecido o hectare aqui, que é uma área de 100 metros por 100 metros, ou seja, 1 hectômetro quadrado, né? Ele é equivalente a 1 hectômetro quadrado, e ele forma 1 hectare. Apenas por curiosidade, né, fazendo aqui então a demonstração, um quadrado de 1 quilômetro quadrado, né, um quadrado de 1 quilômetro, ele vai formar 1 quilômetro quadrado. Quantos metros quadrados teria isso? Se em 1 quilômetro tem 1.000 metros, então aqui eu faço 1.000 metros, e nesse lado aqui eu tenho mais 1.000 metros, então 1 quilômetro quadrado ele vai ter 1 bilhão de metros quadrados. Quantos hectares tem? Se eu entender que ele é equivalente ao hectômetro quadrado, né, e que aqui num quilômetro eu tenho 10 hectômetros, e aqui 10 hectômetros, 10 vezes 10 vai dar 100 hectômetros quadrados, então são 100 hectares. Então 1 quilômetro quadrado possui 100 hectares. O próximo nível no nosso relacionamento aqui, a gente vai criar uma nova dimensão. E agora eu vou ter largura, altura e profundidade, né? Eu tenho 3 elementos aqui, então para eu ter um cubo de 1 metro cúbico, e a gente usa esse 3, o mzinho ali elevado ao expoente 3 para representar, eu passo a ter aqui 1 metro cúbico. Fazendo a mesma conta que a gente fez lá, eu vou fazer aqui a divisão de 100 centímetros, então 100 vezes 100, só que agora eu tenho 100 de profundidade também, né? Então é mais uma dimensão aqui que eu vou calcular. Isso vai me dar 1 milhão de centímetros cúbicos. Então 1 metro cúbico é equivalente a 1 milhão de centímetros cúbicos. Então perceba como o poder da multiplicação aqui transforma os números, né? Aqui ele é apenas 1 centésimo. Mas a hora que eu fiz
calculando aqui em metros cúbicos, ele já me deu 1 milhão de centímetros cúbicos em 1 metro. Essa medida de volume, no dia a dia, a gente usa outra unidade para medir. A gente chama isso de litro. E o litro corresponde a um quadrado perfeito, né, um cubo de dimensões quadradas de 1 decímetro de cada lado. Então, 1 decímetro aqui, 1 decímetro aqui, 1 decímetro aqui, vai formar 1 litro, né? Seja de água ou de qualquer coisa que a gente vai colocar ali. Então, imagine uma caixinha aqui, aqui dentro colocar alguma coisa, com 10 centímetros em cada lado, né? 1 decímetro, ele vai formar 1 litro. Então, quantos centímetros tem num litro? Ou num decímetro, no caso. Então, eu teria aqui 10 centímetros vezes 10 vezes 10. Fazendo essa conta, essa multiplicação, eu chego a 1000 centímetros cúbicos. A gente chama os múltiplos do litro também de centilitro e tal, e chegamos no mililitro, que é outro muito conhecido. Então, 1 mililitro é equivalente a 1 centímetro cúbico, feito a conversão adequadamente aqui, ok? Então, aqui estão os outros múltiplos, né, que são conhecidos. E se eu fazer esse dimensionamento aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, a gente chega no 1 metro cúbico que a gente tinha lá no começo. Só que, fazendo essa conversão para litros ou decímetros, vamos lá, aqui eu teria 10 decímetros, 10 decímetros, 10 decímetros, que deu 1000 decímetros cúbicos. Então, em 1 metro cúbico, um cubo de 1 metro de cada lado, eu tenho 1000 litros de água ou de qualquer substância, né, de qualquer coisa que eu for colocar ali dentro. A próxima unidade que a gente pode conhecer é a grama. Na verdade, o Sistema Internacional adota o quilograma como sendo o padrão e não um grama. Ele é um pouquinho diferente, que a gente adota um múltiplo aqui, né, que tem o quilo na frente, como o padrão. Mas a gente pode entender o gráfico aqui da mesma forma, tá? Então, o que seria um quilograma? O quilograma, ele é definido, né, uma forma simples de a gente fazer a definição, como sendo 1 litro de água pura, né, sem mistura, sem nada de salinidade, nada, a 1 metro de altura em relação ao nível do mar, ele vai equivaler a 1 litro, a 1 quilo. Então, 1 quilograma de massa não é peso. Peso é outra coisa e isso vocês veem lá em física, né? 1 quilograma de massa seria o equivalente a 1 litro de água pura a 1 metro em relação ao nível do mar. Então ali seria, vamos dizer assim, a definição desse quilograma, né? Daí os múltiplos todos serão derivações. Por exemplo, 1 ml de água pura a 1 metro de altura em relação ao nível do mar vai dar 1 grama, né? Porque se você fazer aquela continha lá, fazer a conversão, você vai chegar à conclusão que então 1 centímetro cúbico de água, 1 ml de água, é igual a 1 grama. E aquele 1 metro cúbico de água que a gente viu lá, de líquido, né? Se for água no nível, em relação ao nível do mar, ele vai equivaler também a 1000 quilos, portanto 1 tonelada. Então 1 tonelada são 1000 quilos e 1000 litros de água pura a 1 metro do nível do mar vai equivaler a 1 tonelada. Então fica aí uma tabelinha, né, onde a gente tem as principais unidades e medidas, e daí a gente conseguiu montar aí as relações entre as principais unidades. Essa era a aula de hoje. Muito obrigado.